Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós falaremos alguns conceitos básicos da programação orientada a objetos na linguagem Python. Então, nós vamos entender o que é essa programação, quais são as suas definições principais e como utilizá-las, nos programas simples. Então, a programação orientada a objetos é um paradigma, uma forma de programar que organiza códigos em objetos que são reutilizáveis. Então, na verdade, são objetos que vão ter comportamentos, você combina dados, combina comportamentos para definir esses objetos. Então, vamos às definições do que é, vamos a esse conceito de objetos. Os objetos, eles são instâncias de classes e o que eles encapsulam, O que eles contêm? Uma classe, então vamos voltar um pouquinho que é uma classe. Uma classe seria como se fosse uma sombrinha. Vamos pensar em uma sombrinha que ela carrega toda o seu definição daquilo que você vai fazer no seu código. E essa classe possui objetos. Esses objetos, eles podem ser atributos, que são dados, são informações, então são variáveis que carregam informações sobre esse objeto. Eles podem ser funções, que são os métodos. Então, elas são funções que definem o comportamento desse objeto. Então, o objeto ele tem a descrição dele, o que ele é e o que ele faz, uma ação, digamos assim. E um objeto, a partir da ação, pode interagir com outro objeto. Então, quais são os princípios básicos? O encapsulamento é um deles. O que eu faço no encapsulamento? Eu vou juntar dados e métodos dentro de uma classe. Então, eu defino uma classe e vou ali colocando quais são os dados que eu tenho daquela classe, do objeto que pertence àquela classe, quais são os métodos que esse objeto executa. A herança é também princípio básico, porque eu posso reutilizar um código já existente, adicionar informações a esse código. E o polimorfismo, que é a escrita de um código que funcione com objetos de tipos diferentes. Então, como que a gente cria classes e objetos? Então, eu defino uma classe através dessa palavrinha aí, class. Nesse caso aqui, eu estou definindo uma classe carro. Então, o que é uma classe carro para mim? Então, class carro, dois pontos. Então, olha aí a sintaxe da linguagem. O def, que eu vou definir agora, Esse def a gente já viu ele quando aprendemos função. O init, então eu vou iniciar, esse init é um método de inicialização, vou falar dele um pouquinho mais daqui a pouquinho. Eu vou iniciar o meu objeto, tá? Iniciar os atributos de um objeto. Então tem aí esse self é que referencia ao próprio objeto, depois vem marca e modelo. Então para mim a classe carro, ela é definida através de um objeto que vai ter essa marca e modelo. Então, como que eu faço a referência aos objetos dessa classe? Eu uso esse self.marca e ali eu atribuo a variável marca. E o self.modelo vai estar ali, então esse objeto vai carregar uma marca e um modelo. Como que eu crio o objeto? Então, agora eu tenho um objeto que vai pertencer à classe carro. Como que eu chamo esse objeto? Esse objeto é o que eu estou chamando aqui de meu carro. E ele é o quê? É um objeto dessa classe carro, que foi definida anteriormente, e ele carrega em si a marca Toyota e o modelo Corolla. Então, ele é um carro Corolla do fabricante Toyota. Então, se eu quiser imprimir a marca, eu chamo print, o meu carro, que é o objeto, ponto marca, que é o atributo dele, ou meu carro, ponto modelo. E aí ele imprime a marca ou o fabricante e o modelo do carro. O método init, ele é utilizado para inicializar atributos dos objetos. Então, ele carrega consigo nesse self e os atributos de inicialização, que aí vai depender do objeto, que eu estiver criando. Então, nesse caso aqui, eu vou criar uma classe pessoa e essa classe ela vai representar qualquer objeto que eu defina a partir de um nome e idade. Então, eu vou utilizar de novo o self.nome, self.idade, onde eu atribuo nome e idade de cada pessoa.
Então, eu crio aqui um objeto pessoa, estou utilizando aqui a letra minúscula para identificar o objeto e a letra maiúscula para identificar a classe. Classe, pela sintaxe, a gente sempre vai defini-la como a letra maiúscula, e aqui a gente utiliza em termos de padronização, né, para um objeto, eu vou utilizar uma letra minúscula e poderia ter colocado o nome que eu quisesse. Então, aqui, pessoa em minúsculo, pertence à classe pessoa maiúsculo, e aí eu vou definir, né, todos os objetos dessa classe pessoa têm um nome e têm uma idade. Eu posso imprimir o nome, eu posso imprimir a idade. Como que eu adiciono métodos à classe? Eu vou utilizando funções. Então, os métodos, eles definem o comportamento de objeto. Vejam que nessa classe cachorro, eu inicializo primeiro e a única coisa que eu inicializei foi o nome. E depois eu vou criar um método que é um comportamento. O que esse cachorro faz? Então, eu vou definir, né, uma função, digamos assim. Ele é um def, latir, e ele recebe como atributo o self, que é simplesmente o cachorro só late, né? Então, é um objeto que referencia a si próprio. O que esse objeto vai fazer? O que essa função ou esse método vai fazer? Ele vai retornar que o cachorro X, que eu entrei com o nome dele, está latindo. Então, quando eu chamo, né, essa classe, eu posso criar um objeto cachorro em minúsculo, que é da classe cachorro em maiúsculo. Eu passo para ela só o nome, porque é isso que está lá na primeira, né, inicialização, a definição da minha classe. Eu passo só o nome, e se eu chamar essa função, né, se eu colocar, por exemplo, um cachorro.latir, ele vai imprimir, nesse caso aqui que eu chamei o cachorro com o nome Caramelo, ele vai imprimir Caramelo está latindo. Então, quais são os princípios, né? Eu falei inicialmente lá no primeiro slide dos princípios da orientação a objeto, e agora a gente vai observar isso, então, a partir da definição, observar num pequeno exemplo. Então, o encapsulamento, ele combina dados e métodos em uma classe. E eu utilizo esse underscore aí para indicar atributos que são privativos. Então, por exemplo, eu criei uma classe aqui, conta bancária, que ele utiliza o saldo inicial, então o self.saldo recebe o saldo inicial, o def depositar, eu crio então um método depositar, que recebe um valor. Então, se eu quiser ver o saldo, eu posso falar que o self.saldo é o que tinha antes, mais o valor que vai chegando. E a função, né, o método def get saldo final, ele também é simplesmente, ele não recebe nenhum parâmetro, né? Ele é simplesmente uma atribuição ao próprio objeto, então ele recebe apenas um self e eu vou só retornar o self.saldo. A herança. A herança é quando eu crio uma classe nova baseada numa classe existente. Então, eu tenho, por exemplo, aqui uma classe animal. Então, ele é inicializado com o nome desse animal. Eu tenho também, dentro dessa classe, eu tenho um método emitir som. Então, ele só retorna, né? O animal faz um som. E aí, eu vou criar uma outra classe. Então, vejam que aqui eu chamo de novo class. Agora, essa classe é um cachorro, mas cachorro é um animal. Então, eu faço um class cachorro animal. Então, ele vai herdar as propriedades da classe animal. E esse cachorro, ele tem um método também, que eu estou chamando aqui de emitir som. Só que por ser cachorro, né, o retorno vai ser o nome do cachorro está latindo. Então eu não precisei aqui criar, né, inicializar essa classe de novo, porque a inicialização já foi feita na classe animal. Então, eu crio um objeto cachorro, em minúsculo, que é da classe cachorro, né? E eu passo o nome para ele, que é Caramelo. A questão é essa classe cachorro, ela herda atributos da classe animal. Então, eu chamo cachorro.emitir som e ela vai retornar para mim o Caramelo está latindo, porque ele vai chamar esse método emitir som que foi definida na classe cachorro. E o polimorfismo? Então, o último que a gente vai falar aqui, o último princípio é o polimorfismo.
ele usa o mesmo método, né? Então, polimorfismo basicamente é utilizar o mesmo método em classes diferentes. Então, eu criei aqui uma classe pássaro e eu defino aqui, né? Tem um método emitir som, que simplesmente retorna um som. A classe peixe também tem esse método, então vejo o mesmo método, emitir som, também na classe peixe. E ele retorna, só que ele retorna uma coisa diferente, né? A classe pássaro usa o método emitir som, mas o retorno é diferente, e a classe peixe também. Então, eu criei aqui um objeto, na verdade, eu estou criando aqui uma lista com os objetos pássaro e peixe, e eu peço para imprimir objetos, imprimir atributos desses objetos. Então, eu faço aqui um for animal in animais, então na lista animais, e eu vou chamar o animal.emitir som para cada animal que estiver definido nessa lista, que nesse caso é o pássaro e é o peixe. Aqui eu vou falar, né, rapidamente de dois tipos de variáveis, que são variáveis de classe e variáveis de instância, que são tipos de variáveis com objetivos diferentes na linguagem Python. E, primeiramente, as variáveis de classe, elas são aquelas variáveis que são definidas na classe e vão ser compartilhadas por todos os métodos da classe. Então, todos os métodos podem ter acesso a essa classe. Já as variáveis de instância, elas são únicas ao método específico onde elas estiverem sendo definidas. Então, por exemplo, aqui eu crio uma classe empregado e eu tenho uma variável empresa que recebe o nome de uma classe, um nome de uma empresa. Vejam que essa variável ela não está definida dentro de um método, ela está definida, ela está solta ali na classe. Então, ela é acessível por qualquer método dentro da classe. Agora, dentro dessa classe, eu defino um método que é esse def init, né, que recebe um nome, e essa variável nome, ela só é utilizada dentro dessa inicialização do objeto, dentro desse método init, que é o método de inicialização. Portanto, esse nome, ela não vai ser vista por outros métodos que porventura sejam criados dentro dessa classe. Já a variável empresa, ela pode ser utilizada dentro desse método init ou dentro de outros métodos que possam ser criados. Então, pessoal, nessa aula nós vimos os conceitos básicos primeiros, né, nessa primeira parte de programação orientada. Então, a gente definiu a classe, definiu o objeto, nós vimos que os objetos eles têm informações, né, que os definem e tem as ações que esses objetos podem operar. Então, agora eu gostaria que vocês fizessem essa atividade que seria criar um programa simples que faça uso de classes. Vocês podem definir o objetivo desse programa. Eu dei um exemplo aqui, que é um sistema de bibliotecas, que tenha livros, que tenha usuários. E aí vocês podem criar métodos que você queiram, por exemplo, emprestar um livro, ou a biblioteca receber um livro novo, ou pode pegar qualquer outro exemplo, né? Pode ser uma concessionária, pode ser uma conta bancária. Então, vocês vão criar objetos, vão definir métodos nesses objetos e vão fazer uso desses conceitos de herança e polimorfismo que eu acabei de explicar. Bom trabalho a todos!